Aconteceu que Jesus, estando ali ensinando a palavra de Deus, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Sabemos que isso está dentro de um contexto diferente, porque por muitas vezes a multidão apertava Jesus por causa da cura, do milagre, por causa dos pães, dos peixes multiplicados. E dentro dessa passagem, um contexto diferente. A multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos dados por Deus através das Escrituras, através das palavras, através daquilo que Jesus vos ensinava. E a primeira coisa que me chama a atenção, irmãos, é que como é bom estar perante Deus, estar buscando a Deus, estar andando com Jesus, caminhando com Jesus, para ouvir aquilo que Ele tem para nos falar através da Tua palavra. Porque muitas das vezes acontece das pessoas se aproximarem perto de Jesus, se aproximarem de Deus por causa da cura, do milagre, por causa daquilo que o homem oferece a elas. O homem faz promessa de que ela, se ela vier a caminhar com Jesus, ela vai ser curada, vai ser sarada, as portas vão se abrir, as portas de emprego vão se abrir, os seus filhos irão se converter, a sua família vai ser uma bênção, toda a sua família vão servir a Deus. E as pessoas começam a buscar a Deus, a caminhar com Deus, a andar na igreja com a intenção de conseguir benefícios próprios. Mas esse contexto é diferente. As pessoas caminham com Jesus, buscam Jesus, apertam a Jesus para ouvir aquilo que Ele tem para falar da palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós estamos firmados na igreja, na presença de Deus, através daquilo que o homem nos oferece, as facilidades que o homem oferece, certamente nós estamos prestes a nunca conhecer Jesus, a nunca caminhar com Jesus de verdade, e estamos prestes a nos decepcionar, porque muitas das vezes aquilo que o homem oferece para nós não há de se concretizar. Sabemos que o Senhor estava ali numa festa, e o Senhor saiu da festa e entra ali no tanque de Betesda, onde tinha uma multidão precisando de cura, de libertação, enfermas, cegos, coxos, e Jesus cura apenas somente um. Então, muitas das vezes, a cura não é para todos. Muitas das vezes, a porta não vai se abrir para todos, mas a palavra é para todos. Se nós estivermos com a nossa vida focada, firmadas na rocha, na palavra de Deus, nós certamente não vamos nos decepcionar. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo. A palavra diz lá em João capítulo 1 que Jesus é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Jesus é a palavra. Então, certamente, nós não vamos nos decepcionar com essa palavra. Nós precisamos buscar a Deus sim, buscar conhecimento, buscar andar com Jesus através da palavra. Conhecer, nos aprofundar a conhecer Jesus, a andar com Ele, sem nenhum interesse próprio, sem nenhum interesse material, porque certamente um dia pode vir a acontecer disso, de essas promessas não se concretizar em nossas vidas, e nós viermos a nos decepcionar com as promessas as quais não veio. Mas a cura passará, as enfermidades vão passar, mas a palavra de Deus nunca passará. A palavra de Deus será eterna. Acabará o mundo, Jesus voltará e a palavra dele permanecerá. Então a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus então avista 2 barcos. E Jesus pede permissão para entrar no barco de Simão Pedro. E Jesus ali continua a ensinar a multidão de cima do barco. Então Jesus, depois de ensinar, Jesus chama Pedro
para ir pescar novamente. E Jesus, Pedro, vamos entrar em alto mar novamente, vamos lançar a rede. E Pedro diz: Senhor, eu passei a noite toda pescando e nada apanhei. Então Pedro fala para Jesus: mas em cima da tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, eu, com as minhas próprias forças, com o meu próprio talento de um exímio pescador, eu não confio que irei lá pescar e pegarei algo, mas em cima da tua palavra, mestre, eu lançarei a rede. E assim Pedro o fez. Pedro sai com Jesus para pescar e diz a palavra de Deus que Pedro lança a rede ao mar. E Pedro começa a pescar inúmeros peixes. Peixes a qual talvez ele nunca tinha pescado, ele nunca tinha pegado. Peixes dado por Jesus. Peixe a qual Jesus deu a ele que pescasse. Um milagre estava ali feito. Então Pedro começa a chamar os seus amigos e a quantidade de peixe era tão grande que enche os 2 barcos, a ponto dos barcos vir a pique, ou quase afundando em alto mar. E Pedro, naquele instante, Pedro se prostra perante a Jesus e Pedro adora a Jesus. E Pedro fala para Jesus: Senhor, eu não sou digno de estar com o Senhor, se aparte de mim, porque sou pecador. Ali talvez, irmãos, Pedro reconhece que ele estava diante do Messias, diante do Cristo, a qual iria vir para salvar a humanidade, para tirar a humanidade do lamaçal do pecado, para trazer uma solução, uma esperança para o povo, para uma nação. Pedro estava diante do próprio Deus e Pedro reconhece isso. Aleluia. Então o Senhor fala para Pedro, Jesus fala para Pedro: Pedro, não se espante, porque você será pescador de homens. Irmãos, a probabilidade de Pedro pescar aquela quantidade de peixe era mínima possível. Talvez era zero, talvez era nula. Talvez não tinha nenhuma chance, nenhuma possibilidade de Pedro pescar aquela quantidade de peixe. Porque Pedro, como eu falei, Pedro era um exímio pescador. Pedro era talentoso na prática de pescar, porque era a sua profissão. Ele fazia daquilo dali a sua profissão. E existe uma reflexão para nós, já foi até mencionado pelo pastor Rogério, que lá em Israel existe 2 extremos, lá no Oriente Médio, que um extremo é que de dia é muito calor, o calor é escaldante. Então, naquele calor escaldante, raramente as pessoas pescam naquele horário por causa do calor, e os peixes não ficavam ali à margem por causa do calor. O peixe ia procurar as profundezas, as águas mais frias, águas mais geladas. Então a chance de pescar de dia ali, de pegar algum peixe de dia não existia, era praticamente zero. Então certamente aqueles homens estavam pescando à noite. Pedro estava ali pescando à noite, a qual o momento era propício para eles pegarem aqueles peixes. Então eles lançam a rede ao mar e não conseguem pegar nada no momento mais propício, mais apropriado para pescar algo, para pegar algo. Então, já amanhecendo o dia, o calor já começando a vir, os peixes já teoricamente procurando as águas mais fundas e o calor começando a ficar escaldante. Jesus chega e manda e chama Pedro para pescar no momento, no horário que já estava clareando o dia, que o calor já estava vindo, no momento que era importuno, impropício para pescar algo, para pescar peixes naquele momento. Ali, as chances com os olhos naturais de pegar algum peixe ali era mínima, porque o momento não era propício para isso. Mas Pedro lança a rede, começa a pescar grandes peixes, começa a pescar muitos peixes milagrosamente falando, só através do milagre
para Pedro pescar aqueles peixes. Pedro reconhece isso e Pedro se curva perante a Jesus. E quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você será agora pescadores de homens. E aqueles homens voltam à margem. E aqueles homens largam tudo. Larga a rede, os barcos e os peixes para seguir a Jesus. Aí a pergunta que eu me faço: que evangelho de facilidade é esse? Que evangelho de facilidade é esse, a qual vamos ganhar tudo, receber tudo, a qual ficaremos prósperos, ricos, a qual nossos barcos vão encher de peixe, mas o Senhor mostra algo para nós diferente. Aqueles homens largam tudo, aqueles grandes peixes, a qual aqueles homens tinham pescado, 2 barcos cheios de peixes, aquelas redes, aqueles barcos, aqueles homens largam tudo para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para andar com Jesus, para ser discípulo de Jesus. Se nós não tivermos preparados para abandonarmos tudo para seguirmos Jesus, nós nunca vamos estar preparados para receber algo da parte de Deus. Nós precisamos estar dispostos a abandonar tudo para seguir Jesus. Qual evangelho de facilidade é esse? Que facilidade é essa de você precisar abandonar tudo para seguir Jesus? Você abrir mão daquilo que você conquistou com muito suor, com muito sofrimento para andar, para seguir com Jesus. Foi assim que Pedro, Tiago e João fizeram. Eles largaram as redes, largaram os barcos e largaram os peixes daquela pesca maravilhosa. E diz o texto no versículo 11 que eles largaram tudo e serviram e andaram com Jesus e foram discípulos de Jesus e puderam presenciar algo maior que aquilo na sua caminhada. O convite que eu quero trazer para você, trazer para nós, é que nós venhamos estar firmados nessa palavra, que nós venhamos estar depositando a nossa fé somente na palavra, somente na Escritura, somente no Espírito e somente em Cristo. Que a nossa fé não venha estar firmada em nada mais que isso, porque certamente nós não vamos nos decepcionar, nós não vamos nos afastar. Muitas pessoas, nós estamos vivendo numa geração que as pessoas estão se apostatando da fé, estão abandonando a fé, porque elas têm firmado a sua fé em promessas, em riquezas, tem firmado a sua esperança em algo material. E elas têm decepcionado, porque passa anos e anos e isso não acontece. Mas também nós temos visto Deus levantar pessoas firmadas na palavra de Deus, pessoas que vão fazer a diferença nessa geração, que você venha estar enquadrado, venha estar dentro desse contexto de pessoas que há de fazer a diferença nessa geração, em nome de Jesus, somente a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, graça e paz. Amém.